Bom, essa atividade já foi enviada e disse que faria um vídeo explicativo no sábado para ler juntamente o texto com vocês e explicar do que se trata a atividade. Alguns alunos já enviaram, eu já corrigi alguns trabalhos, mas tem algumas questões que estão erradas e assistir esse vídeo é importante para fazer essa correção. O título do nosso texto é vocações. E antes de nós continuarmos com a leitura, eu vou fazer uma pesquisa para vocês aqui, para nós sabermos junto o que significa vocação. O que é vocação? Então, nós temos aqui vários significados, afinal, o que é vocação? Aqui nós já temos de cara um bom significado. É a disposição natural e espontânea que orienta a pessoa no sentido de escolher uma específica forma de vida. Tá? Então, cada um de nós já nascemos com a habilidade em alguma coisa. E existe várias dessas habilidades. Tem gente, por exemplo, que nasce sabendo cantar bem, sabendo dançar bem, sabendo jogar bem futebol. Tem pessoas que se dão muito bem com os números, usando como exemplo essas pessoas que se dão bem com números, que se dão bem com matemática. Essas pessoas, elas têm vocação para serem engenheiros. Uma pessoa, por exemplo, que sabe ensinar com facilidade aos outros, ensina o irmão, ensina a mãe, a avó, a fazer uma determinada série de tarefas. Então, o fato dela ter facilidade em ensinar prova que ela tem vocação para ser professora, por exemplo, se ela quiser. Tem pessoas que seguem esse chamamento da vocação. Olha lá. Deixa eu procurar aqui um outro significado. Vejo aqui um outro significado para a palavra vocação, olha. É um termo que significa chamar. É aquilo que eu falei para vocês. Um chamamento. A pessoa, um menino, por exemplo, que é bom de futebol. Ele tem vocação para ser jogador de futebol. Aí fica a pergunta, será que ele vai atender a esse chamado da habilidade que ele tem? Então, se ele atender o chamado da vocação, ele acaba se tornando um jogador de futebol. Tem pessoas que é muito bom numa determinada função. Tem pessoas, por exemplo, uma menina que dança muito bem. A vocação dela seria ser bailarina, seria ser dançarina. Só que quando ela procura um outro caminho, ela não atendeu a esse chamado da vocação dela. Basicamente é isso que significa vocação. Olha aqui, é uma inclinação, uma tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Vocação é uma competência que estimula as pessoas à prática de atividades que estão associadas a seus desejos de seguir determinado caminho. E essa palavra, ela tem a ver com o texto que nós vamos ler. Deixa eu ver mais um outro significado aqui. A vocação é um fator muito pessoal. Tem muitos pais que querem que os filhos sigam uma determinada profissão. Às vezes, na verdade, muitas vezes não funciona. Por quê? Porque essa vocação ela é muito pessoal. É cada um de nós que vamos escolher aquilo que queremos ser. É nós que vamos atender a esse chamado que pulsa dentro de nós, querendo que nós sejamos aquilo que os nossos desejos, as nossas habilidades querem que sejamos.
A vocação é uma disposição natural e espontânea, ou seja, não é forçado, é espontâneo. Acontece, ocorre naturalmente, que orienta a pessoa no sentido de escolher uma específica forma de vida, para quem a vive, sobretudo, quando madura gradualmente o texto segue. Mas basicamente já deu para entender o que significa vocação. É um chamado. Tá? Por meio dessa pesquisa que fizemos, nós vamos agora nos debruçarmos na leitura do texto que fala justamente sobre isso, sobre vocação. Tá? Então acompanhe comigo, é a unidade 3, vocações. O primeiro passo é ler esse texto. A primeira pergunta que fazem as crianças quando elas crescem um pouco é: o que você vai ser quando crescer? Já fizeram essa pergunta para vocês? O que vocês vão ser quando crescer? É claro que para uma criança responder isso daí é muito difícil, porque ela vai responder aquilo que vem na mente dela. Mas no decorrer da vida ela vai descobrir aquilo que eu falo que é um chamamento, que é a vocação. No decorrer da vida ela vai descobrir o que vai ser quando crescer. Então, mesmo que se façam muito essa pergunta para as crianças, o que você vai ser quando crescer, a resposta não é tão simples assim. Por isso que as crianças sempre respondem aquilo que vem primeiro na cabeça. Responder a essa questão nem sempre é fácil, como eu falei. Toda pessoa tem vocação para alguma profissão, mas a escolha da profissão certa depende de inúmeros fatores. Às vezes, a pessoa, falando da profissão de professor, ela tem uma habilidade grande para ensinar de tudo. Mas essa é a vocação que ela tem uma vocação grande para ensinar, e se ela se tornar professora ou professor, ela vai fazer isso com muita facilidade, porque ela tem habilidade, ela tem vocação. Mas nem sempre a pessoa segue esse chamamento, segue aquilo que a vocação diz para ser seguido. É o que nós vamos ver aqui no texto. Aí eu deixo essas duas perguntas para vocês refletirem. Não precisa responder, só para vocês refletirem mesmo. Qual a sua vocação? O que mais vocês têm habilidade? O que vocês gostariam de ser quando crescer? Qual tipo de habilidade vocês gostariam de ter para exercer uma determinada profissão? Já pensou sobre isso? Quando nós formos corrigir essa atividade, eu vou falar para vocês o que é que eu queria ser quando crescesse, tá? Vou deixar para a próxima aula isso. Se eu esquecer, me lembrem. Então nós temos aqui um senhor que está vendendo legumes e frutas e um garotinho que tem a ver com o tema vocação. Acompanhe comigo aí, que curioso. O título é Matemática à beira-mar. Seguir a vocação. Foi a fórmula da professora Leona Bulhões para transformar a rua em local de trabalho. Surf e mar, ambiente improvável para uma aula de matemática. Estão entendendo aí? Tem a ver com esse desenho aqui, ó, tá? A maranhense, que foi para o Rio em férias há 12 anos, se apaixonou por um carioca e acabou ficando. Hoje divide o tempo entre o trabalho no quiosque do marido e as aulas. Então vejam que ela ajuda o marido num quiosque que provavelmente ele tem na praia, e também ela aproveita para dar aula, já que ela é professora. Tem uma fala aqui da professora, por isso que está entre aspas, olha aqui, ó. Eu acho que o barulho das ondas vai penetrando, vai passando uma energia bem positiva e eles vão se concentrando. Eu tenho alunos que eram totalmente dispersos e que depois de 3 meses começaram a se concentrar.
e o resultado vem. Tanto é que eu não tenho cartão de visita. O cartão de visita é meu aluno, diz a professora. Então, isso daqui é uma história real, é um fato real que aconteceu. Tanto é que foi extraído aqui, nós podemos ver, do Globo Repórter, uma reportagem da Globo que foi feita no dia 25 de janeiro, há 3 anos atrás, aqui ó, em 2018, onde a reportagem entrevistou a professora, que ela, nos momentos de folga, ela levava os seus alunos para a praia para aproveitar essa, que ela chama de energia positiva das ondas, para ajudar os seus alunos a manter a concentração, principalmente para as aulas de matemática. E nós estamos vendo aqui ó, a professora com os seus alunos na praia e ela aproveitando o ambiente aberto, o barulho das ondas, para ensinar matemática. De face do texto que eu li e de tudo que eu já falei sobre vocação, vocês terão que responder essas 3 perguntas que são pessoais, como vocês estão vendo aqui, ó, resposta pessoal. E como eu já falei no dia em que enviei essa atividade, por ser pessoal e não ter espaço suficiente, vocês deverão escrever no caderno. Escreve a pergunta de caneta e responde de lápis. Tira uma foto e envia para mim, tá? Com o nome, é claro. E outra coisa, quando vocês forem enviar, é para enviar no PV, tem aluno enviando no grupo. Não é para enviar no grupo, é no PV. Acompanhe comigo as 3 perguntas, que são respostas pessoais. Olha aqui. Como você imagina que seja uma aula de matemática na praia? Resposta pessoal. Respondam lá. E respondam como um verdadeiro aluno de 5º ano. Não é para responder só uma frase pequena. Respondam mesmo, façam uma abordagem bem feita. Como você imagina que seria uma aula de matemática na praia? Eu vou dar minha resposta pessoal quando nós formos escrever essa atividade. A segunda pergunta. Em que outro ambiente fora da escola você gostaria de ter aula? Aí você vai dizer qual é o outro ambiente e responder por quê. Eu também darei a minha resposta sobre essa pergunta. E a terceira, a professora Leona Bulhões usou sua vocação para o magistério de uma maneira muito original, Aí vem a pergunta: que outros exemplos de profissionais que realizam trabalhos diferentes que você conhece? Então vejam que a Leona, ela trabalha com o marido no quiosque na praia. Só que ela tem vocação para ser professora, porque ela tem facilidade, ela tem habilidade para ensinar. É por isso que diz aqui, ó, a professora Leona, ela usou sua vocação de magistério de maneira muito original. Ela aproveitava que trabalha na praia, já que o quiosque do marido fica na praia, e ela aproveita esse ambiente para ensinar. Aí, em face dessa afirmação, vem a pergunta para vocês. Que outros exemplos de profissionais que realizam trabalhos diferentes você conhece? Resposta pessoal também. Vem o desafio aqui para vocês. Olha, nós temos aqui 6 profissões que vocês vão relacionar com a função de cada um deles. Olha aqui, ó. Relacione o nome da profissão à sua função. Aí temos psiquiatra, cineasta, escultor, bonequeiro, agrônomo e oceanógrafo. Aí vocês vão colocar o número, ó, produz e dirige filme. O outro, fabrica ou manipula bonecos. Terceiro, é especialista no trabalho com campo. Quarto, é médico especialista em doenças mentais. Quinto, entalha e modela figuras e ornamentos. E sexto, estuda oceanos e mares. Vocês vão associar colocando os números nesses quadradinhos. Aqui nós temos uma mistura de letras, onde o objetivo de vocês é formar os nomes de pelo menos 3 profissões. Tá? Então tem
Quem criar mais de 3, ótimo, olha lá. Vou dar um exemplo aqui. Ó, P-I-N-T-O-R. Já vou dar um exemplo aqui, ó, pintor. Pronto, já formei um. Vamos ver quem vai formar mais. No mínimo é 3. Vamos ver quem forma a maior quantidade. Tá? E aqui vocês vão tentar adivinhar a que profissão está se relacionando essas perguntas aqui. Ó. Que profissional vive caindo durante o trabalho e é parabenizado por isso? Qual é esse profissional? Vocês vão colocar aqui o nome do profissional. Atenção, não é da profissão, é do profissional. Tá? Aí a letra B, qual profissional precisa de nossa boca para se alimentar? Então é essa que é a tarefa de português. Bem simples. E vejam que nós iremos corrigir essa tarefa na quarta-feira, dia 8, tá? Dia 8 nós iremos corrigir essa tarefa. Quem ainda não fez, utilize esse vídeo para tirar suas dúvidas. E aguarde até quarta-feira, onde nós iremos corrigir junto.